nesse momento nós queremos apresentar a vida da tua filha, a tua serva Daniela, que vai estar nos trazendo a palavra nessa noite. A palavra que é o alimento para as nossas vidas, a palavra do Senhor. Ela é que nos sustenta a cada dia, Pai. Que o Senhor possa agora revestir a tua vida com o teu Espírito Santo. Que não seja, Pai, nada dela, mas que seja através de ti, Pai. Que o Senhor possa encher a boca da tua filha, os lábios, e que a tua palavra possa penetrar nos corações nessa noite. Que a tua palavra possa falar fortemente com cada um de nós, como já tem falado conosco nessa noite, Pai. Vai tirando todo impedimento, vai tirando toda dispersão. Que o nosso coração possa estar voltado somente para ti, porque nós queremos te ouvir nessa noite, Pai. No nome de Jesus, amém. Senhor, abençoa, Pai, as crianças. Nós te pedimos que a tua boa mão, Senhor, esteja estendida, Senhor, sobre a vida da irmã Edilene, da diaconisa Edilene. Que o Senhor venha abrir o coração das crianças, que seja uma aula, Pai, maravilhosa, que ela seja cheia, Senhor, que o coraçãozinho dela seja cheio da tua palavra e da tua presença, Senhor. Abençoa ela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vocês estão bem? Estou achando vocês assim tão quietinhos hoje. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus por essa noite aqui tão maravilhosa. Na presença do Senhor, nós estamos na casa do Pai. Davi falou, né? Entrai na casa do Senhor, pelas portas do Senhor, com alegria, com cantos, batendo palmas. Então, louva ao Senhor de palmas. Vamos dar a Ele uma salva de palmas. Que bom que nós estamos aqui, não tem nenhum problema. Batendo palmas no nome do Senhor. Na casa do Senhor. Aleluia, Deus. Nós somos graças a Deus. Vamos glória, que bom, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, reunidos com a igreja do Senhor. Sempre poderoso nome. Aleluia, glórias a Deus. Então, vamos ler mais uma vez o tema que a irmã Dalva pediu para que eu estivesse trazendo nessa noite, Efésios 5:18. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Muitas vezes não é fácil estarmos aqui pregando a palavra do Senhor. Nós sentimos medo, claro, temos medo, principalmente nós que não estamos muito acostumados, né? Para quem já tem a habilidade, né, de um pregador, fica mais fácil, mas quando nós somos convidados assim de vez em quando, a gente treme, a gente sente um pouco de medo, sim, mas também temor, porque é a palavra do Senhor que nós estamos pregando e tem uma responsabilidade tão grande de pregarmos a palavra do Senhor. Então vamos ler aqui Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Também quero ler com vocês Lucas 24:49. E depois nós vamos abrir e deixar a Bíblia aberta em Atos 1 e 2. Agora nós vamos ler Lucas 24:49. O Espírito do Senhor está aqui. Graças a Deus, essa peça aqui nos mostra uma realidade que nós estamos vivendo. E essa palavra é muito pontual para nós nessa noite. Nós precisamos desse revestimento do Espírito Santo, precisamos ser cheios do Espírito Santo para nós estarmos intercedendo por essas vidas que estão perdidas. Lucas 24:49. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. Agora Atos 1.
E vamos ficar aqui em Atos 1. Eu gostaria de ter, assim, nesse momento, é um tema tão maravilhoso, tão importante. Vamos se sentar, igreja. Eu gostaria de ter muito conhecimento para pregar sobre o Espírito Santo, mas de uma outra ocasião, o pastor pode convidar, né, o evangelista Genivaldo, o evangelista Edson, o pastor Paulo, para falar desse assunto com mais profundidade. É um assunto muito necessário na igreja, porque hoje em dia nós vemos assim uma ausência do Espírito Santo, uma ausência do fogo, uma ausência do poder do Espírito Santo, e como nós precisamos voltar. Eu estava vindo ali com meu marido, né, durante o percurso, e eu fico tão feliz de ver vocês jovens aqui na casa do Senhor. Eu fico tão feliz. Eu acho que assim, não tem privilégio maior para nós pais de ver os nossos filhos crescendo na casa do Senhor, na presença do Senhor. Não tem nada melhor. Não tem nada. Eu creio que cada mãe que está aqui pode corroborar comigo, né? É essa palavra certa, não, querida? Você que é professora de português, que não tem coisa mais preciosa de ver os nossos filhos crescendo na presença do Senhor. Para nós é um privilégio muito grande. E quando eu estava vindo ali com meu marido, nós comentávamos, né, como o mundo está difícil. E como está difícil criar filhos nesse tempo que nós estamos vivendo. Nesse tempo de corrupção moral, esse tempo que a igreja encontra, que o mundo se encontra, né? Então, como é precioso ter vocês aqui, jovens, na casa do Senhor. Que vocês continuem firmes, que vocês continuem constantes. Que vocês não apenas estejam aqui, mas que vocês sejam também cheios do Espírito Santo. Aleluia. Que vocês sejam cheios dessa presença. E que essa presença venha transbordar na vida de vocês a cada dia. Que o Senhor seja o amor de vocês, que Jesus seja o amor de vocês. Que vocês venham se encher a cada dia do amor de Jesus. E eu estava comentando com ele sobre isso, né? Que você olha nas ruas e você vê tantas coisas. Outro dia nós estávamos vindo, né? Foi uma quarta-feira que estava tendo culto ali na casa da irmã Priscila. Nós fomos assaltados ali no farol por um jovem, né? Era tão jovenzinho. E nós fomos assaltados, ele levou, era um só, né? Levou as nossas alianças. E eu fico pensando, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Você olha, é só destruição, só jovens corrompidos. E nós estamos aqui hoje na presença do Senhor. Que maravilha, que privilégio. Então eu quero louvar o Senhor por isso. E eu quero, como eu estava falando, né, eu gostaria de ter muito conhecimento para pregar essa palavra aqui como ela deveria ser pregada, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. E hoje em dia ele vem sendo negligenciado na casa de Deus. Então, quando a Dalva me chamou para pregar sobre esse tema, eu fiquei temerosa, mas feliz também. Feliz porque é um privilégio poder falar das coisas do Senhor. E eu até perguntei, fiz algumas perguntas para o evangelista Genivaldo, porque ele é professor de teologia. E é um assunto muito profundo, mas eu quero falar aqui dentro daquilo que o Espírito Santo pode falar conosco, né, de forma simples, mas de forma poderosa também, de forma profunda. O Espírito Santo, Deus, nos convoca para esse tempo que nós estamos vivendo hoje, para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. As pessoas têm eu não sei, nós fomos criados numa cultura que a gente aprende que os jovens, eles não vão bem, né? Que eles são fracos, que eles precisam de entretenimento, que eles precisam ser envolvidos. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz assim: jovens, vocês são fortes. Vocês são fortes, vocês estão aí
né? Vocês estão começando a vida, vocês são fortes no Senhor. E vocês podem usar essa vida que vocês têm, né? Essa saúde que vocês têm para glorificar o nome do Senhor. Então, eu não gosto de dizer que os jovens são fracos, que os jovens, né, não têm capacidade. Eu acho que os jovens têm muita capacidade. E vocês, jovens, Deus tem despertado o meu coração para orar por vocês, pelas crianças. Porque quando nós olhamos para o passado, nós vamos ver que, sei lá, 2 décadas passadas, 3 décadas passadas, nós vamos notar que os jovens eram cheios do Espírito Santo. Nós podíamos ver que as crianças eram cheias do Espírito Santo. Mas hoje em dia nós vimos, né, esse esfriamento. Por quê? Porque hoje tem muita tecnologia. Hoje tem muitas distrações. Hoje tem muitas coisas que nem só os jovens, mas todos nós ficamos muito distraídos, né? E a tecnologia tem sido um impedimento para nós sermos cheios do Espírito Santo. A tecnologia tem nos tirado da presença do Espírito Santo. E por isso, o Senhor está nos convocando nessa noite para nós nos achegarmos a Ele. Para nós voltarmos para Ele. Aleluia. Para nós desejarmos ser cheios dEle. E quando nós começamos aqui, né, em Atos, em Atos 1, a promessa que Jesus tinha falado lá em Lucas, ele fala que ele continua em Atos 1, dizendo assim: não saiam de Jerusalém. A mesma promessa que ele disse lá em Lucas. Isso aqui foi depois que Jesus, ele morreu, ressuscitou, e aí ele passou 40 dias ali com os discípulos. Depois Jesus conversou com os discípulos, mas antes Jesus tinha prometido essa promessa deles serem cheios do Espírito Santo. Jesus fala aqui, confirmando essa promessa, antes dele ser assunto ao céu, dele ser levado ao céu, ele fala: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, de qual lhes falei, porque ele já tinha falado antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. No 8 ele diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No 13, ele diz assim: quando chegaram, subiram ao aposento. Esse aqui foi o lugar que eles estavam, que eles foram para orar. Porque Jesus falou que eles não podiam sair de Jerusalém, que essa promessa de ser cheio dele, eles iam receber essa promessa. Então eles estavam reunidos. E eles estavam o quê? Lá no 13. Quando chegaram, subiram ao aposento. Eles estavam no aposento, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. 14. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os discípulos, e com os irmãos dele. 16. E disse: irmãos, isso aqui, o 16 não, o 19. Pedro aqui fez um discurso, no 19 ele fala assim: todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que eles foram ali, receberam língua de fogo, né, e eles começaram a falar em outras línguas. E aí ele fala aqui no 20, aliás é o 20. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. Falando de Judas, né? Então, eu vou agora pro 23. Pro 23. Nós estamos em Salmos 1, 23. Então, 23 não, desculpa. Agora nós já vamos pro 2.
porque eu quero continuar na mesma linha do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. No 2:2. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu a casa no qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se sopraram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. E agora no 17 do capítulo 2, foi a pregação de Pedro, que ele diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande dia, o glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eles estavam ali reunidos. Jesus havia dito que eles seriam cheios do Espírito Santo. Eles já tinham, antes de Jesus, já tinha soprado sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo, mas eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Eles precisavam receber o poder do Espírito Santo. Então eu fui para Atos, né? Saber como o Espírito Santo agia, conhecer mais o Espírito Santo. Eu convido a você também a meditar no livro de Atos dos Apóstolos, e você vai ver que coisa maravilhosa, que é o agir do Espírito Santo na igreja. Então os discípulos estavam ali com medo, né? Jesus tinha sido assunto aos céus e eles estavam prendendo os discípulos e eles estavam com medo ali. E aí, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam o poder do Espírito Santo. E quando eles receberam o poder do Espírito Santo, eles receberam também intrepidez e ousadia. Notem que eles estavam ali reunidos em oração. Em oração. Às vezes você fala de oração hoje em dia, se torna meio que falar, né, chover no molhado. Porque tanto se fala de oração, né? Tanto se fala de oração, tanto se fala de oração. Mas será que nós estamos orando como nós deveríamos orar? Porque Deus não trabalha de outra maneira. Eu estava até conversando com a irmã Dalva ontem. Eu fui orar e eu falei para ela: Dalva, eu estava orando aqui e me veio uma revelação tão profunda. Porque as pessoas falam que o prazer delas é o Senhor, que a alegria delas está no Senhor. Elas não falam outra coisa. E eu falei para a Dalva, se o nosso prazer e a nossa alegria está em buscar o Senhor, e ele fala que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, por que o lugar de oração para nós se tornou tão, tão pesado? Por que o lugar de oração para nós se tornou tão, como se fosse uma obrigação? Nós não temos prazer. E aí eu entrei no quarto, eu fechei minha porta, tem até um louvor que fala, né? Entra no quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus, dobra o joelho, sinta a presença. Foi tão bom, porque eu entrei no meu quarto e eu falei para Deus: Deus, esse lugar não pode ser para nós um peso. Esse lugar não pode ser para nós. Esse lugar não pode ser para nós uma obrigação de estar aqui, mas esse lugar tem que ser para nós muito prazeroso. Porque o que nós vamos fazer na eternidade? Adorar a Deus. Viver na presença dEle, glorificando o nome dEle, conhecendo a Ele. Então é uma extensão de nós
se eu acho que a oração agora, que tem pessoas que acham que é necessário e não passa na presença de Deus, você não tira do seu dia um tempo para ficar com Deus, como que você vai ficar a eternidade com Deus, se você já não amar a presença dEle? E eu entrei cantando esse louvor aqui: Senhor, eu não estou aqui porque eu quero unção, porque eu quero que o Senhor me use. Eu estou aqui porque eu estou muito feliz que o Senhor me escolheu. Eu entrei lá e sabe o que eu disse? Eu apaguei a luz e eu cantei: eu vim para te adorar, Senhor. Eu vim para te buscar, Senhor. Eu vim para te dizer que o Senhor é o meu Deus. E eu estou... E o Senhor é totalmente digno. O Senhor é totalmente digno. Eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para te adorar porque o Senhor me escolheu. Nós estávamos perdidos. O Senhor nos transportou das trevas para a maravilhosa luz. Então eu não estou aqui porque eu quero uma unção. Eu não estou aqui porque eu quero uma pregação. Eu estou aqui para te adorar porque o Senhor é totalmente digno. E eu disse que nós precisamos buscar a presença de Deus. Porque se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós não tem outro lugar que não nos ofereça isso a não ser a presença dEle. Então é bom nós começarmos pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê alegria na presença dEle. Que o Senhor nos dê prazer nele. Não prazer naquilo que Ele pode nos dar, porque muitas vezes nós buscamos o Senhor porque nós temos medo de ir para o inferno, porque nós temos medo de Deus não dar aquilo que a gente precisa, porque nós temos medo de que aconteça alguma coisa. Nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me dá prazer em Ti, que eu tire do meu dia um momento para estar na Sua presença. Não para ter nada, mas para estar aqui com o Senhor. Porque Eva, quando Deus fez o homem, Adão e Eva, todos os dias Deus estava ali com eles, porque Deus achava importante. Deus acha importante a sua oração, Deus acha importante a sua intercessão. Eu creio, no meu entendimento, eu creio que Deus ama quando você entra no teu quarto e você busca a presença dEle. Então, não é como chover no molhado, como se falar de oração, nossa, eu vim lá falar de oração. Mas se alguém tiver um outro método, me fala, me explica. Porque eu não conheço um outro método de chegar ao Senhor. E Deus quer ter um relacionamento contigo. Deus quer ter um relacionamento com vocês, jovens. Vocês são a menina dos olhos do Senhor. Deus escolheu vocês. Eu estava meditando no livro de Jeremias. Quando Deus chamou ele falou: Jeremias, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu li essa palavra para a Vitória. Antes de você nascer, antes de você ser formado, eu te escolhi para você ser um profeta para as nações. Jovens, vocês são escolhidos. Antes de vocês nascerem, Deus já tinha um propósito na vida de vocês. Deus já tinha algo para fazer na vida de vocês. Eu sei que o inimigo, ele se levanta, não só na vida dos jovens, mas na vida de cada um. Mas eu creio que Deus quer usar vocês. Porque nós temos que deixar um legado. E eu digo para os pais que estão aqui também nessa noite. Eu digo para os pais. Porque muitas vezes nós queremos ver os nossos filhos na presença do Senhor. E é o nosso maior desejo ver nossos filhos na presença do Senhor. Mas nós temos que entender que o investimento na vida dos jovens, quem faz somos nós. Na vida dos nossos filhos, quem tem que ensinar a palavra do Senhor somos nós, pais. Nós temos que sentar com eles como Deus falou para Moisés. Deus falou para Abraão: ensine os seus filhos. Ensine quando eles estiverem sentados, ensinem quando eles estiverem andando, ensinem quando eles estiverem no caminho. Então essa função de levar os nossos filhos é responsabilidade nossa. Nossos filhos precisam ser salvos, nossos filhos precisam ser alcançados. Eles não são crentes porque eles são filhos de crente. Nossos filhos precisam de conversão.
E quem vai fazer isso na vida dos nossos filhos somos nós, pais. E nós não podemos negligenciar o ensino da palavra do Senhor para os nossos filhos. Nós não podemos negligenciar. Então, toda vez, eu falei, outro dia eu estava orando, eu vou falar um pouco das experiências aqui que Deus fala comigo, porque eu creio que Deus vai falar com você também, no coração de cada um. E eu falei, Senhor, eu estou tão chateada, porque muitas vezes eu vejo a Vitória e eu não vejo muito interesse dela de te buscar. Senhor, eu comecei a orar por ela. Senhor, coloca interesse no coração da Vitória de buscar o Senhor, de te amar. Porque nossos filhos estão tão impregnados no celular, na tecnologia, que parece que, não sei, é um espírito de engano que está vindo de uma forma tão forte, que se nós não abrirmos os nossos olhos, nós não vamos ver os nossos filhos convertidos. E é uma insistência diária, todos os dias ensinando a palavra do Senhor, fazendo culto com eles, ensinando a palavra, é cansativo. Ensinar dá trabalho. Mas quando eles crescerem, que nós vemos Cristo formado no coração deles, vai ser glorioso demais. Vai ser maravilhoso demais. Quando nós vemos nossos filhos pregando essa palavra. Quando nós vemos os nossos filhos andando na presença do Senhor com temor, com santidade, com amor. Então Deus chamou Jeremias, ele falou, eu te escolhi. Ele fala para você, Ana, ele fala para você, Isa, todos os jovens, todos nós que estamos aqui. Antes de vocês serem formados no ventre da sua mãe, eu te escolhi. E Jeremias vai falar para ele, sim, Senhor, mas eu sou criança, eu sou muito jovem. Ele fala assim, não temas, eu estou contigo. Porque onde te enviar, você irá. E aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. Já pensou, jovens? Quando vocês começarem a serem usados nas escolas, já pensou? Quando o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, quando vocês começarem a buscar o poder do Espírito Santo e vocês começarem a ser usados de forma poderosa onde vocês estão, quando vocês começarem a influenciar aquelas pessoas que estão ao redor de vocês, já pensou na escola, quando alguém aparecer falando alguma coisa, com crise de depressão, e você colocar a mão sobre a cabeça, você fazer uma oração e aquela pessoa entregar a vida para Jesus? Você já pensou nisso? Que Deus te escolheu para ser um profeta? Que Deus te escolheu para fazer a diferença? Quando você estiver no seu trabalho, que uma pessoa estiver passando por problemas no casamento, e você ser profeta de Deus, e você ser usado por Deus para dar um conselho a aquela pessoa se arrepender e entregar a vida para Jesus? Você já pensou que você não está aqui para fazer a sua vontade e que você precisa estar atento para ser um instrumento de Deus, um instrumento que Deus quer usar, um instrumento que Deus quer usar? Já pensou? Que vocês estão aqui na casa do Senhor, vocês estão sendo preparados. Vocês estão sendo preparados. Então não se desanimem. Não se desanimem. Não ande de cabeça baixa, erga a cabeça. Porque o poder do Senhor é sobre vocês, sobre nós. E nós seremos testemunhas do Senhor. Deus vai encher a sua vida, Murilo. Deus vai encher a sua vida, Mateus. Deus vai encher a sua vida, Isaac. Deus vai encher a sua vida, Pedro. A sua vida, Kate. Então, quando nós buscamos o Senhor, Ele nos enche, Ele nos capacita. Eu sei que nós também damos desculpa, como Jeremias deu desculpas, né? Mas o Senhor fala para vocês, não temas. Abre a sua boca. Encha do Espírito Santo para quando vocês falarem, o poder do Senhor vai estar na sua boca. Esse mundo tem muita influência. Esse mundo está influenciando as pessoas. E também está entrando na igreja. Quando eu fui estudar sobre o Espírito
Santo, lendo todo Atos, nós temos que ir atrás de referências, porque Timóteo vai dizer, Paulo vai dizer para Timóteo uma coisa. Timóteo, tenha cuidado. Olha só o que ele fala para Timóteo. Nos últimos dias tem aí muitos espíritos enganadores, com ensinamentos que vêm de homens, são homens mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E a gente vê homens, por isso a importância de nós lermos a palavra do Senhor. Porque muitas vezes, quando nós ficamos assistindo muitas mensagens no YouTube, sem o crivo da palavra de Deus, sem saber a verdade, ele está falando para Timóteo, cuidado, Timóteo, porque nos últimos dias vão aparecer esses homens enganadores. Então vocês não podem ser enganados. Muitos falsos profetas têm se levantado. E às vezes nós temos, como que eu posso dizer? Às vezes a gente pode seguir muitas tendências, né? Nós temos isso de ficar seguindo tendências porque está dando certo, nós vamos seguir. A gente tem mania de seguir tendências e nós vamos pelas aparências. Aí às vezes eu vejo assim, aquelas igrejas, né, pretas com luzes, né? E você chega lá e você dança. E Paulo está dando um conselho para Timóteo. Timóteo, cuidado. Porque nos últimos dias esses falsos profetas, ensinando, o falso ensino, eles vão aparecer. Mas nós não podemos ser guiados por tendências. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Talvez nós estamos numa igreja aqui simples, né? Numa igreja simples. Nós somos um povo simples, nós somos um povo humilde, mas nós carregamos a essência da palavra de Deus. Nós carregamos a essência da palavra. E nós não vamos muitas vezes seguir tendências para atrair os jovens, porque muitas vezes nós queremos usar os métodos, né? Os métodos que o mundo usa. Mas Deus não consagra métodos, Deus consagra homens. Deus consagra homens que se colocam na disposição. Se você está disposto a ser cheio do Espírito Santo, se você tem o desejo de ser usado pelo Senhor, se coloque na brecha, porque Deus vai te encher. Então nós não precisamos seguir as tendências do mundo, nós não precisamos atrair os jovens com luzes, com parede preta. Nós só precisamos carregar a presença. Aleluia. Nós só precisamos carregar a essência do Evangelho. Nós só precisamos carregar a verdade do Evangelho. Porque a palavra do Senhor diz que apareceriam falsos profetas e que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Fique na verdade. Fique na palavra. É simples, mas se tem a presença de Deus, é maravilhoso. E eu tenho falado com o Senhor. Senhor, enche os jovens do Espírito Santo. Enche as crianças com o Espírito Santo. Que a alegria de vocês seja na presença do Senhor. Eu queria ter uma palavra aqui, né, miraculosa, mas infelizmente é essa palavra que nos liberta. É essa palavra que nos enche. E nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar para a presença. Porque nós vamos, quando nós lemos aqui a Bíblia, nós vemos que nada foi fácil. Os discípulos, eles ficaram ali, eles receberam o poder e eles foram cheios do Espírito Santo. E é maravilhoso ver Deus agindo através da vida dos discípulos. É Pedro na Porta Formosa com João curando um aleijado. Olha que coisa linda. Aleluia, Senhor Jesus. É a sombra de Paulo curando. E nós precisamos ver esses milagres de novo aqui na casa do Senhor. Nós entramos aqui nessas portas, às vezes, com tanto peso, né? Às vezes parece que a gente está tão cansado, tão pesado. Mas nós devemos entrar na casa do Senhor com expectativas maravilhosas. Nós temos que entrar aqui com expectativa que Deus vai agir, que Deus vai curar, que Deus vai transformar, que Deus vai fazer. E
Deus tem isso para dar para o seu povo. Nós só precisamos querer. Se você não quer, tudo bem. Se você acha que a sua vida está boa, tudo bem. Mas se você tem um desejo de ser cheio do Espírito Santo, comece a buscar. Comece a buscar, porque Deus tem para derramar. Deus quer fazer e Deus vai agir. E eu estou no meu quarto, eu estou buscando a presença do Senhor. E ainda que ninguém busque, eu quero buscar. Porque eu vejo Elias ali, toda vez que o povo se desvia, Deus vai levantar o profeta. Toda vez que o povo deixa de buscar Deus, Deus levanta alguém. E eu quero ser esse instrumento de Deus. Eu quero estar nessa brecha que Deus quer usar. Eu não quero que a manidão venha tomar conta do meu coração. Eu não quero que a frieza venha tomar conta do meu coração. Isso é determinação. Nós temos que ser determinados. Às vezes a gente é determinado com tantas coisas. 5 anos na faculdade, depois pós-graduação, mestrado, né? Porque vai nos trazer retorno. Mas o que pode ser mais importante do que a nossa salvação? O que pode? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não estou dizendo que a faculdade não é importante. Não estou dizendo que a pós-graduação, que buscar essas coisas, devem buscar. Porque também Deus vai usar jovens bem-sucedidos para investir na obra, investir na vida de missionários. Mas não se deve negligenciar a presença de Deus. Vocês devem buscar tudo isso, mas não negligenciar a presença de Deus. Busquem a presença de Deus. Não deixe o desânimo tomar conta da vida de vocês, das nossas vidas. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio também do poder do Espírito Santo. Elias, ele foi levantado no momento que a nação estava com a conduta errada, moralmente errada. Elias foi levantado para trazer o povo de Deus de volta. E Deus quer usar Elias aqui. Deus quer usar, Deus quer levantar. Eu fico pensando o que Daniel, eu tenho até que hora estava com nós? Um jovenzinho que foi para o exílio na Babilônia. Ele era um jovem. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para lá e eles eram jovens. Mas o que esse jovem tinha? Vocês já pensaram? De chegar lá e logo tomar uma decisão. Não, eu não vou me contaminar com as iguarias aqui do rio. Eu não vou me contaminar. Foi uma decisão que eles mesmos tomaram. Na Bíblia não diz assim, olha, a mãe de Daniel mandou, o pai de Daniel mandou. Nós vemos eles tão jovenzinhos, mas com uma convicção no coração deles. Eu tenho um Deus e só Ele deve ser adorado. Nós temos um Deus que Ele tem que ser adorado. Nós temos um Deus que tem que ser adorado. Sabe? Ele tem que ser adorado. E ele falou, quando Nabucodonosor soube que eles não estavam ali se prostrando diante daquela imagem que ele fez para ser adorado, eles falaram, vou te dar mais uma chance. Quando tocar lá a cítara, aqueles instrumentos, aí vocês se prostram. Qual foi a resposta daqueles jovens? Se Deus nos livrar, Ele pode nos livrar. Agora, se Deus não nos livrar, nós não vamos nos prostrar. Ou seja, eles estavam convictos que eles iam perder a vida, porque eles não sabiam que Deus ia colocar lá o quarto anjo, lá o anjo, para livrar eles. Ou seja, eles já estavam convictos daquilo que eles queriam. Era o Deus de Israel. Era o Deus de Israel que eles queriam adorar. Então eles falaram, rei, tudo bem. Se Deus quiser nos livrar, amém, mas se Ele não quiser, nós não vamos nos dobrar. Vocês estão preparados para não se dobrar diante desse mundo? Para serem posicionados? Quando alguém vir falar com vocês de ideologias que não agradam a Deus, vocês estão preparados para falar, não é assim. Não é isso que a palavra de Deus diz. Vocês estão preparados? Ou vocês vão aceitar? Vocês estão preparados para morrer pelo nome de Cristo?
Vocês estão preparados? Igreja, nós estamos preparados para não negar o nome de Jesus? Está vendo por que nós precisamos do Espírito Santo? Para sermos firmes, sermos constantes. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque uma igreja fria, uma igreja apática não vai ver o poder de Deus agir. Deus só manifesta o poder quando Ele vê que o povo dele está querendo. Aleluia. Não tem como Deus manifestar o poder dele num povo que não está nem aí para Ele, que não tem como. Deus vai manifestar em corações que estejam totalmente disposto a Ele. Totalmente quebrantado, totalmente entregue a Ele. E é preciso santificação. Eu sei que é uma palavra que está até caindo em desuso, não é santificação. Jovens, igreja, a palavra do Senhor é a verdade. Eu sei que a gente vai ouvir muita coisa por aí, mas a palavra do Senhor é a verdade. Ela diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Ninguém verá o Senhor. Então nós estamos nesse tempo de apostasia da fé, né, evangelista de Nós estamos nesse tempo de apostasia, de frieza, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para passar por esses dias cheios da presença de Deus e para levar outras pessoas que estão fracas na fé, pessoas que não conhecem Jesus, para experimentar dessa presença. Amém? Vocês recebem essa palavra? Vocês estão assim com cara de cansados? Nós estamos precisando do fogo do Espírito em nossos corações. Que o fogo do Espírito Santo venha sobre nós, sobre a igreja do Senhor. E que esse fogo venha encher o coração de cada um de nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente feliz, é um crente alegre. Passar por tribulação, todo mundo passa. Passa sim, todo mundo passa. Todo mundo passa por problemas no casamento, todo mundo passa por problemas com o filho. Mas uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem fé. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo não se deixa levar pelos problemas da vida. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é uma pessoa mansa, é uma pessoa que ama. E nós precisamos desse Espírito Santo em nossa vida. Nós precisamos. Então eu deixo essa palavra aqui, uma palavra tão simples, mas eu creio que veio do coração de Deus. Que vocês sejam cheios da presença e do poder do Espírito Santo. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela minha oportunidade, em nome de Jesus.